Alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes. Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um episódio da Alegria de Viver, que é um podcast onde estão dois dos elementos que participam no podcast Enciclopédia Portuguesa dos Microassuntos. Eia! Pronto. Ok. Sim. Está bem. Publicidade subtil a outro podcast, não é? Mas porquê que não fazes publicidade a este podcast? Ao Alegria de Viver? Sim. Não é preciso. Não é preciso porquê? Porque... As pessoas podem estar a ouvir no rádio Sim. e de repente o que nós precisamos é que elas ouçam em podcast. E portanto, se começaram a ouvir, mas estão... Eia, nem acredito que chegou aquele momento do Alegria de Viver. Parem de ouvir. Vão procurar à internet uma coisa para ouvir podcasts e ouçam aí. Sincero, nada contra essas pessoas, mas acredito muito pouco que uma pessoa que está a ouvir este podcast não voluntariamente tenha vontade de voltar a ouvir outra vez. Eia! Porquê? Não sei, porque não parece que seja uma coisa que as pessoas à partida gostem. Não, isto... A sério? Sim. Tipo assim, do nada, ouves dois gajos a falar sobre assuntos mas então tu sem fazes contexto. Isto, tu és um podcaster para ti. Isto é, aquele escritor... Não, eu não escrevo para vender livros, eu escrevo para mim. E, portanto, tu fazes podcasts para ti. É isso? É. Ok. É. Não, eu acho que quem subscreve e se dá o trabalho de ouvir, talvez goste. Talvez ouça qualquer coisa nisto que... Ou pode não gostar, pode ouvir só porque lhe mete nojo e apetece enervar-se, não é? Mas achas que há alguém que esteja a ouvir isto e ouça até ao fim completamente irritado? Tipo, odeia... Como é que o rádio passa isto? Acho Como que é possível? Não Como é é o que é rádio. possível ter descido tão baixo? É subscrever para odiar. Isso também. Isso Sim, também. acho que é possível que isso haja também. É? É. Deixa-me... Preciso destes 15 minutos duas vezes por semana. Não, às vezes 15 pode ser... não, 10 por causa dos senhores da rádio. Às vezes pode ser pessoas que têm uma vida demasiado boa, não é? E precisam de um momento para se sentirem mal. E então vou ouvir duas pessoas asquerosas que eu odeio a falar sobre assuntos. Não sei o que é que eles vão falar desta vez, mas vai ser qualquer coisa que me enerva, que me mete nojo. E epá, eu respeito e obrigado por estarem desse lado. Ok. Também vocês. Ok. Então, dizer o seguinte, que este Alegria de Viver tem mais de 160 episódios, se calhar mais de 170, e há uma coisa que nós nunca respondemos às pessoas, aliás, porque elas também nunca perguntaram. Mas para quem subscreve isto e começou a ouvir desde o início, chegou ali ao episódio 99 e aquilo passa para o episódio 101. Sabias disso? Sabia. Ok? E nunca respondeste a essa questão. As pessoas estão... Mas... Nem vou responder agora. Aí não vais responder agora? Precisamos responder a isso? É que, pensando que não, aproximamos-nos a passos largos do episódio 200 Sim. e não existe episódio 100. Poderá ter de acontecer fazermos o episódio 100, 201, não é? Ok. Mas acho Não que vais responder a isso, é isso? Não. Ok. Mas o que é que querias que eu respondesse? Queria que tu dissesses às pessoas o que é que se passa, porque há pessoas que dizem assim, se for preciso, houve pessoas que pararam no 99, andam aí na internet à procura do episódio 100, Sim. não existe episódio 100 e elas dizem, eu não vou continuar a ouvir porque vou passar de 99 para o 101 e no 100 podem ter acontecido coisas importantes. Mas nós podemos... Não há nada nas regras, na constituição dos podcasts que obrigue a ser uma numeração contínua. Ok. Não é? Nós até podíamos... Olha, todos os episódios podiam ser um número aleatório. Não, isso era porreiro. Eu acho que era... Não era sei fixe haver um podcast. é sequencial. Aliás,
ninguém perde por... A sequência Fibonacci. Sim, ninguém perde. Olha, não vou ouvir o episódio 170 sem ouvir os 169 que estão para trás. Ninguém perde nada. Não há aqui um seguimento, uma... Ai, não? Não, uma Então, e construção de personagem. aquelas vezes em que nós dizemos este assunto era para ser falado Sim, agora, aquela mas... vez em que nós dissemos se calhar já falámos disso e contamos outra vez aquilo que já dissemos pronto. noutros. Então, Não, é o que acaba por acontecer sempre. no fundo, de uma forma não voluntária, há muitos episódios que são o que se passou nos episódios anteriores, mas ipsis verbis, é isso? Sim. E depois há um episódio como este que eu confiei que tu tinhas assunto e que o teu assunto é falar disto. Do episódio 100. do Não, podcast. ia-te dar uma ideia de podcast. Que era, se nós fôssemos primos, fazíamos o episódio primos e só fazíamos o número dos episódios, era só números primos. Ia chegar a um ponto que já não havia espaço. Rapidamente chegavas a um ponto em que não havia espaço para Mas era... escreveres o número. Não interessa. Isso é uma coisa tão nerd. Olha, Okay. essa ideia já me mete impressão. Só de ter sido preferida. Parece uma coisa, uma piada feita no Big Bang Theory, não é? Para parecer Sim. que são inteligentes e que sabem que são números primos. Estás-me a tentar Tu és de chamar humanidades, burro. meu. Estás-me a tentar chamar burro. É isso? Tu és de humanidades, porque o quê? Mas eu tive... Agora vais fazer piadas sobre a pi, queres ver? Sobre o número pi. Não. Não? Só ia fazer sobre os números primos. Sim, vamos agora Mas sabes falar o que é que de são números matemática. primos? Eu sei que é uma coisa nerd. É uma coisa... É número que só é divisível por um e por ele próprio, não é? Isso. Mas eu não... Uma coisa que se aprende É uma coisa super na escola nerd. primária, não é? É esses nerds da escola primária que aprendem o que é números primos. Não, eu sei que são números primos. Qual é E a, tu- qual isso é a torna-te uma aplicabilidade pessoa- disso? Qual é a aplicabilidade disso? Fazer uma numeração de podcast Não. sem números primos. Eu sei que... Isso tem piada? Onde? Eu sei que os engenheiros e os matemáticos e os físicos usam isso para coisas. Agora eu não sei o que é. Não sei O que para os quê. números primos não usam Sim. para nada. Usam para resolver problemas e coisas assim. Não Ai, usam. que vou usar um número primo. Sei lá, para construir, para mandar um foguetão para o espaço, Ai, não só tem de usa saber números. os números primos. Convém, não é? Convém saber fazer contas de dividir para isso. Certo. Eles não ensinam isso na universidade. De construir foguetões? No Não. curso licenciatura em construir foguetões, é isso? Há de haver engenharia aeroespacial, não é? Pronto. Eles constroem foguetões ou não? Mas depois quando é que... Não sei. Talvez só no mestrado. Pois, talvez. Na Mas especialização. esse aquele curso tem média para aí de 20 para entrar, não é? É o mais alto do país. Do E- técnico, não é? Sim. Em Lisboa. Mas não se constrói assim tantos foguetões, pois não? Não. Vão Aí... todos para a NASA? Não, deve ir tudo trabalhar para companhias aéreas. São aqueles senhores dos molinetes. São esses. São esses senhores que estão à frente dos aviões. Não, se calhar são os senhores que depois vão trabalhar para a Rolls-Royce e para a Boeing e para não sei o quê, para trabalhar em motores. É tipo, é preciso um nerd para alguma coisa, Sim. eles contratam Eles dizem, desses. passa-me aí uma chave fendas para eu Sim. apertar aqui isto. Sim, vai arranjar um trabalho qualquer de nerds para estar a fazer contas Pronto, numa secretária. irritou-te assim tanto eu ter dado uma ideia de podcast com números, não é aleatórios, mas é de repente, Números... sim. já ficaste irritado com isso. Porque Ou se fosse Olha. uma construção em progressão, ou a tabuada dos 9. Numerávamos Progressão de 9 em 9. geométrica. Sim. Isso 2, já- 4, Sim. Ou a tabuada Já- dos 9. fazer Sim. Por ser que não? engraçado. Por que não? Que se chamaria a prova dos 9. Ia! Espetacular. Olha, Sim. estou super entusiasmado. Já vi que vou ter de fazer um podcast sozinho, não é? Sim, só para numerares 9, Só- 18, o que vem a seguir a 18. Mas os E episódios eu sei para mim que é podem ser 27. só podem ser só estática, É. ok? Podia ser só estática e eu queria era ter um podcast só com numeração em números E por que primos não ou um podcast tabuada dos 9. só a contares? Tipo, este episódio eu vou contar de 1 até 999. Sim, mas a No ideia episódio era... seguinte, de 1000 a Mas uma coisa 1999. monocórdica só? Só. Eu acho que era porreiro que se fosse em karaoke. Isto é, tu tentares meter na métrica de uma música qualquer só numeração. Pode ser, mas tinhas de contar até 1000. Sim, Sim, não uma podias música dizer, que desse até 1000. nem podias dizer olá, nem nada. Era Começava logo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e por aí fora. Mas com uma música. E depois podias ter convidados, não é? Em que eles começavam... Chamavas o convidado, tu dizias 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nem apresentavas, nem nada. O pessoal tinha de reconhecer pela voz. 1, Olha, 2... depois
Convidavas o João Malheiro e coisas de... Quem é o João Malheiro? Aquele da voz grossa? Quero falar, sim. Ah. Que tem um livro de ficção extraordinário. Tem. Já leste? Sabes qual é? Não. Não posso dizer. Tem asneiras. Tem uma asneira no título. É C... asterisco, 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 Sim. daço. Ah, Já ok. viste isso? Já vi, não ouvi, não conhecia esse livro. Ok. Mas na ficaste minha já- cabeça tenho dois títulos alternativos para esse livro. Que não sabes qual é. Sim. Ok, mas Pode se eu ser te disser com C. C, acaba em A e, digamos, está ligado a meio. Está on. Ah, sim. Ok? Essa era uma das alternativas. Pronto, é esse. Daço. Sim. É um livro do João Malheiro, de ficção. Hã? É melhor do que outra alternativa. Ok. Que era qual? Que era C, que era o órgão sexual masculino. Mas eu só meti 3 asteriscos. Sim. Tu estás a meter mais. Eu para mim 3 asteriscos é que começa era por C. era o que tu quisesses. Sim, e Ok, preenchia. ok. Estás a ver? tinha esses dois títulos Sim. alternativos. Ok. Queres elaborar um pouco sobre a história desse livro? Nem Faz aí sei uma sobre- sinopse. Nem sei sobre o que é. Tá bem, inventa. Então, O cedaço. A cedaço. a Cedaço era uma senhora que vivia... Uma cyborg. Não, É vivia, ficção científica. vivia em Inglaterra, século XIX. Eu ia para a ficção científica. Não, é no passado este. Que foi quando eles descobriram a segunda revolução industrial, Ok. em que passaram a utilizar aço em vez de ferro. E as senhoras todas que tinham sido alvo de experiências, que eram as não sei quê de ferro, ficaram completamente ultrapassadas, ficaram obsoletas e criou-se uma cidade onde todas as mulheres tinham uma de ferro. Pá, eu não ia por aí. Então, Eu ia por uma cena tipo Blade Runner. De uma relação tipo um Blade Runner e Nicholas Sparks. Uma relação entre um homem e uma mulher. mas eu cyborg. não disse qual é que era a intenção disso. Não? Não, elas viviam em conjunto, eram inseminadas, mas os bebés quando nasciam com cabeça de espada. Sim. Porque Era uma forja. aquilo era uma espécie de forja Sim. e... Saía tipo aquelas máquinas de fazer esparguete. Sim, era isso. Saía um bebé assim, Sim, mais fininho na mais cabeça. fininho, e eles... isso foi uma experiência que eles queriam criar um super exército de estocada. Sim. Mas não resultou porque entretanto inventaram as metralhadoras. Ok. E eles foram completamente ultrapassados. E então, mas na minha alternativa era no futuro. Apaixonava-se por uma mulher androide. Quem? Um polícia, sei Ok. lá, um agente do Estado, um responsável pelo Ministério de garantir que o crime não acontece. Certo. Percebes? Aham. Tipo pré-crime. Eu estou a pensar no livro de Philip K. Dick, O que é relatório o Blade minoritário. Runner e o Minority Report, juntar aqui as duas sim. coisas. Ele apaixonava-se por essa mulher e que era mesmo sexy, mas ele não sabia se era uma mulher real ou não, porque a tecnologia estava tão avançada que era impossível distinguir à primeira vista se tratava de uma inteligência artificial ou de uma pessoa biológica. E aí também é a questão filosófica do livro. Onde é que começa o ser humano? Sim. Ok, isso é bastante existencial. Mas ele apanhava um grande susto quando iam para o hotel e ele... que é isto? Ok. É frio. Sim. E então é aí que ele diz aqui. Mas a era diferença é maleável? esta. Não. Era Não, ele ficava ali com um recipiente? tipo arranhado. Estás a ver? Ok. E ele, isto tem de se resolver. Tipo, ter aí uma espécie de Sim. Também de podia aplique, ser, eu não sei. um O-ring aqui na entrada. Eu não sei se o João Malheiro não tentou fazer uma espécie de Robocop fêmea, percebes? Sim. Para criar ali Sim. uma geração de Robocopzinhos. Sim. Porque o Robocop, as partes que me manteve foi o cérebro, não foi? E a cabeça. O resto é tudo de ferro. O resto é deixado à nossa imaginação, não é? Ok. Mas há de haver fanfic que já se debruçou sobre isso. Acredito que sim. Mas o João Malheiro... Podemos inventar outras histórias relacionadas com este livro. Eu acho é que devíamos deixar isso para outros episódios. Sim. É um livro que nós nunca vamos ler, mas tem um título interessante. Tá? Tá. Alegria
alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes.